A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Se é a primeira vez que você está assistindo esse canal, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Aqui nós temos uma rotina espiritual, fazemos a leitura regular da Bíblia, um capítulo por dia. Estudamos a palavra de Deus e meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado, que tem alimentado nossas almas e servindo de luz, de guia para os nossos pés neste mundo. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Reis, capítulo 11. Aproveita, antes de nós fazermos a introdução desse capítulo, já se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar a palavra todas, porque todo dia tem um vídeo novo, então você vai receber uma notificação avisando que chegou o momento que nós separamos para estudarmos a palavra de Deus. Deixa também o seu gostei, torna o vídeo mais relevante, compartilha com seus amigos, com seus familiares, seja através do YouTube, seja através do WhatsApp, mas leva a palavra de Deus a todos. E deixa também os seus comentários, eu fico muito feliz em receber o comentário de todos. Então, antes de iniciarmos a leitura do capítulo 11, só vamos recapitular alguns pontos dos capítulos anteriores. O Senhor, quando faz um acordo com Abraão, prometendo para Abraão que iria multiplicar as sementes dele como os grãos de areia da praia e as estrelas do céu, desde que a sua descendência guardasse o amor pelo Senhor, servindo somente a Deus. Abraão foi fiel ao Senhor, Isaac foi fiel ao Senhor, Jacó também foi muito fiel ao Senhor. Mas os filhos de Jacó, quando saíram das terras seu pai e foram para o Egito, e lá passaram 400 anos, e muitos desses anos vivendo como escravos, o Senhor foi lá e teve o êxodo. Eles saíram da terra do Egito para voltarem para as terras de Canaã, as terras que pertenciam a Abraão. E o Senhor foi claro quando mandou os mandamentos, os estatutos e as leis através de Moisés para todas as tribos de Israel, as 12 tribos, dizendo: não se casem com as estrangeiras e nem dê as filhas dos estrangeiros para casarem com seus filhos, mas que o povo de Israel deveria se casar entre si para manter o coração deles fiel a Deus, para que não desviassem o coração deles amando deuses estranhos. Essa era a ordem do Senhor. Tanto que no capítulo 8 do livro 1 de Reis, nós estudamos uma linda oração, uma súplica e agradecimento que Salomão faz. Se você não assistiu, vou deixar nos cards, assista, leia, é simplesmente maravilhoso esse capítulo. E ali Salomão adora Deus, confessa todo o seu amor, a gratidão e pede que o Senhor cuide dos filhos de Israel e também dos estrangeiros que estavam junto com eles. No capítulo 9, o Senhor responde: ouvi a sua oração, ouvi a sua súplica. Também um capítulo muito, muito bonito. Mas no verso 6 do capítulo 9, o Senhor adverte: porém, se desviares do meu caminho e não andares nos meus estatutos, nem nos meus mandamentos, e adorarem a outros deuses, se apartando de mim, então eu irei destruir a Israel. O acordo era: você está comigo, eu estou com você. Assim como qualquer contrato, né? Existe aquela quebra de contrato, cada um vai para o seu lado, porque rompeu, houve um rompimento. Quando acontece rompimento, o Senhor ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que escolhas. O Senhor nos deu a oportunidade de escolhas. Deus nos dá essa dádiva de nós escolhermos o que nós queremos, qual é o caminho que nós queremos seguir. Apesar de Salomão ser o homem mais sábio de todo mundo, de toda a face da terra, não só sábio, inteligente, conforme os homens, ele tinha uma sabedoria sobrenatural, porque era uma sabedoria divina. Salomão, assim como eu, como você, como todos nós, ele também tem o livre-arbítrio, tinha esse livre-arbítrio, e ele escolheu andar por um caminho que não era um caminho com o Senhor. Então, ao longo da vida de Salomão, ele foi se desviando de Deus. Agora vamos iniciar a leitura para que você entenda o que acontece no capítulo 11, verso 1 diz: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e isso além da filha de Faraó,
Moabitas, Amonitas, Edomeias, Sidônias e Etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguires aos seus deuses. Mas não são qualquer mulheres. Prestem atenção na quantidade de mulheres que Salomão teve. Verso 3 diz: e tinha 700 mulheres princesas, aquelas que ele verdadeiramente se casou com elas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Santo é o Senhor. Então, irmãos, vejam que Salomão se corrompeu totalmente. No capítulo anterior nós estudamos que a rainha de Sabá vai e visita a Salomão e fica encantada, porque Salomão não era somente um homem sábio, como a sabedoria de Deus. Ela fica encantada com a sabedoria, com a riqueza, com a prosperidade, com a bondade. Salomão, ele era totalmente diferente e muito mais próspero que todos os outros reis à volta dele. Mas na velhice dele, ele se corrompe totalmente e se aparta do Senhor. Veja que no verso 4 diz: porque sucedeu que, no tempo da velhice, quando ele foi envelhecendo, ele foi se esquecendo do Senhor. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Então pode haver um questionamento, mas espera aí, Davi também não adulterou? Davi também não cometeu um pecado? De fato, Davi cometeu um adultério com Betseba, que inclusive é mãe de Salomão. Depois que ele comete o adultério, depois que ele comete o assassinato, Davi se arrepende profundamente, ele toma consciência do pecado que ele cometeu contra Deus e ali ele pede perdão para o Senhor perdoa Davi, porque Davi não adorou em nenhum momento outros deuses, mas Davi cedeu ao desejo da sua carnalidade. Depois ele se casa com Betseba e tem filhos com ela. Ao contrário, aquele Salomão, que ele se aparta de Deus e passa a adorar a outros deuses. Vejam que aqui diz assim no verso 5: porque Salomão andou em seguimento a Asterote, deusas dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e edificou Salomão um altar a Camós, o abominável deus dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Vejam que aqui fala abominação, chama os deuses de abomináveis. Por quê? Todos eles queriam sacrifícios, se faziam sacrifícios humanos, se entregavam crianças, né? E esses daqui os recebiam, inclusive um deles colocava dentro do seu ventre, ele recebia como se ele se alimentasse do espírito daquelas crianças que foram sacrificadas em adoração a esses deuses. Não é somente um Deus, ele foi atrás de outros, vários deuses. Salomão perverte o seu coração e se aparta do Senhor. Então, o Senhor responde a Salomão no verso 9, dizendo: porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pois que houve isto em ti, e que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi o teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor ao meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Glórias a Deus. Então, além da promessa de destruir a todo Israel, o Senhor também permite que se levantem adversários contra Salomão. Aquele que havia dito que vivia em paz, que não tinha guerra, que prosperava o seu reino na plena paz de Deus,
Agora ele passa a ter adversários que odiavam a Salomão e, acima de tudo, odiavam a Israel e Deus de Israel também. Esses adversários era Hadad. Hadad tinha uma raiva intensa por Israel, porque numa das batalhas, Joabe, que era o comandante do exército de Davi, ele mata todos os homens da cidade de Edom. E ele sobrevive porque ele foge para o Egito. Ali ele acaba se casando com a irmã da esposa de Faraó e vivendo lá. Além de Hadad, também tinha o rei da Síria, Rezon. Odiava a Salomão e odiava também aos israelitas. E dentro da própria casa de Israel também vai se levantar contra Salomão já na sua velhice. Este que vai ser o próximo rei, que não vem da linhagem de Davi, que é o servo dele, aquele que estava acima sobre os tributos de Salomão, chamado Jeroboão. Será este o escolhido de Deus para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Então, a partir do verso 29, começa a mudar a história de Jeroboão. Diz assim: Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías no caminho. E ele se tinha de um vestido novo. E, quando estavam a sós no campo, Aías, o profeta, pegou no vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Aqui o Senhor elege o próximo rei de Israel. Vejam que nós já estamos estudando, já vimos estudando já há alguns dias, quando falava de Jerusalém separada da tribo de Israel. Mas essa separação vai acontecer após a morte de Salomão. O filho de Salomão, chamado Roboão, vai ser o próximo rei. Mas quando ele for rei, no próximo capítulo nós vamos estudar isso, vai acontecer essa divisão, porque o Senhor prometeu que enquanto Salomão reinasse, estivesse vivo, Israel estaria unida. Quando Salomão morresse, então haveria essa separação. E a partir do verso 38, nós vamos começar novamente aquela mesma orientação que o Senhor deu a todos os outros reis, também dando através do profeta Aías para Jeroboão, dizendo: E há de ser que, se ouvirdes tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Glórias a Deus. Essa é a promessa que o Senhor sempre faz àqueles que Ele escolhe, que Ele levanta sobre os filhos de Israel. Mas Salomão fica sabendo do que aconteceu, então ele tenta matar a Jeroboão, imaginando que ele matando a Jeroboão, tudo aquilo estaria desfeito e que os planos do Senhor seriam frustrados. Pobre Salomão. No último verso aqui diz, verso 40, pelo que Salomão procurou a matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, o rei do Egito. E esteve no Egito até que Salomão morreu, e Salomão morre de fato, dizendo aqui no finalzinho do capítulo: quanto ao mais o sucesso de Salomão e tudo quanto fez e a sua sabedoria porventura está escrito no livro dos sucessos de Salomão. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, glórias a Deus. É muito importante nós termos consciência que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós escolhemos plantar tomate, não temos como colher batata. Se nós escolhermos plantar maçã, é impossível colher banana. Prestemos bastante atenção quais são as nossas escolhas. O que nós estamos semeando na nossa vida hoje? Porque nós temos que nos preocupar que um dia
a colheita vai vir, mas que a nossa colheita seja junto com o Senhor, porque a nossa escolha é sempre estar agarrados nas mãos de Deus. Nessa mesma comunhão, vamos agradecer a Deus por mais esse estudo e por mais esse dia de vida. Nosso Deus e nosso amado Pai, grandemente, Senhor, queremos te agradecer pelo estudo bíblico de hoje, por mais um dia, Senhor, ter nos dado vida, ter nos dado força, ter nos dado capacidade, ter nos dado entendimento da Tua Palavra. Senhor, a todas as nossas petições, entregamos nas Tuas santas e benditas mãos, porque o Senhor é aquele único que conhece o que se passa dentro do nosso coração, quais são as aflições que nós estamos vivendo e qual é o desejo do nosso coração. Vamos te pedir também, Pai, segura a nossa destra firmemente, calça nossos pés, nos revista, Senhor, com a armadura da justiça e afaste de nós, Pai, todos os males, todos os perigos, todo o intento do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa. Quero te pedir também, meu Senhor, cuida dos teus filhos, a todos aqueles que reservam tempo a estar estudando a Tua Palavra com tanto amor. Por tudo nós te agradecemos e te louvamos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijão. Tchau, tchau.